pessoal, bem-vindos ao canal Moda Que Negócio é Esse? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e se inscreva aqui, que agora eu vou começar um papo muito legal. E hoje eu não estou sozinha, hoje eu estou acompanhada. E a minha companhia do dia é a Salisa Barbosa, minha amiga. Obrigada! Muito feliz de por estar aqui. Eu também. Tô aqui com a Salisa, a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Então, acho que quem acompanha aí as redes sociais viu que nos últimos dias teve toda uma questão sobre o posicionamento das marcas com relação ao movimento antirracista e por que as marcas de moda precisam se posicionar. A Salisa veio aqui para falar um pouquinho isso pra gente, acho que ninguém melhor do que ela, né? Salisa é uma profissional do mercado de moda, é uma mulher negra e que ela tem toda a propriedade para bater esse papo aqui com a gente. Amiga, se apresenta, para quem não te conhece, né? Bom, gente, meu nome é Salisa Barbosa, eu sou stylist e produtora de moda. Já tô no mercado já há alguns anos, assim, e super aceitei o convite da Fê. Eu acho que é muito importante a gente ter locais onde a gente pode falar, onde a gente pode trocar essa ideia. Eu acho que a gente está num papel, assim, qualquer pessoa trabalhando na área de moda, eu acho que é legal a gente ouvir todos os lados para que a gente possa, de fato, debater, levar esse questionamento para a sociedade. Então... Salisa, eu acho que, né, a gente passou aí por esse momento onde marcas que nunca haviam se manifestado, postando a fotinho preta lá do Black Lives Matter, marcas que já haviam se manifestado, fazendo um trabalho ainda mais forte, algumas pessoas muito felizes com a manifestação das marcas, outras sem entender. Eu queria que você falasse aqui para quem está assistindo a gente, por que você acha que as marcas de moda, né, que é o nosso segmento, elas precisam se manifestar quando acontece algo desse tipo, ou enfim, né, constantemente participar dessa luta antirracista? Eu acho que, se tratando do Brasil, né, a gente tem muitas marcas que utilizam de mão de obra, tanto no início da cadeia, da cadeia têxtil, enfim, até a parte meio que final, quando a gente vai falar de produção, de modelos. Então, eu acho que neste momento, essa discussão se levantou muito por conta dos acontecimentos fora, nos Estados Unidos. Só que quando a gente traz para a nossa realidade aqui, a gente está falando de jovens, não tão jovens, crianças, enfim, negros, que estão sendo mortos todos os dias, né? Então a gente entende, quando existe um movimento mundial, a gente entende um pouco que existe sim um marketing. É importante, hoje a gente tem uma juventude muito ativa nas redes sociais, onde eu quero que a minha marca predileta se posicione. A partir do momento que essa marca se posiciona, a gente levanta um outro questionamento. O quão profundo é esse posicionamento? O quanto dentro dessas marcas existe, de fato, uma diretoria onde tem pessoas negras, onde a gente tem uma mão de obra especializada que abraça os negros, seja em diversos setores dessa empresa, seja no marketing, seja na criação, operação, enfim. De fato, onde que estão esses negros, né? Então, eu acho que, assim, esse movimento, ele gerou outro questionamento, né? E eu acho que é o momento, sim, de debatermos sobre isso, enfim, meio que atrasado, porque o mercado de moda são anos, né? Mas eu não desmereço. Antes tarde do que Exatamente, talvez, antes tarde do que nunca. Infelizmente, sim, antes tarde do que nunca. Mas é importante que a gente tenha um aprofundamento nessa discussão, que não fique apenas em posts, mas que a gente, de fato, num posicionamento de cobrança, tá? Até onde isso está indo e, de fato, querendo ver resultado. Amiga, você já trabalhou em empresas, né, empresas grandes, aí hoje você está no seu voo solo merecidamente, mas essas empresas que você trabalhou, que você participou ali de departamentos de marketing, visual merchandising, enfim, você acha que, baseado na sua experiência,
falta um trabalho interno de inclusão dentro dessas empresas, né? Que é isso, muito legal, vou lá, posto a fotinho preta, pego uma modelo negra linda, faço uma composição, coloco no meu feed, mas assim, você acha que falta um comportamento genuíno de disseminação de cultura antirracista mesmo dentro das empresas? Assim, qual que é a sua percepção enquanto uma mulher preta dentro de uma empresa? O quanto esse posicionamento ele é real ou o quanto ainda tem um longo caminho aí pela frente, enfim? Olha, o que eu acho? Eu acho que assim, muitas empresas que se posicionaram, elas, ao meu ver, elas tinham uma percepção de tipo assim, eu contrato profissionais, entendeu? Então, ele não contrata uma pessoa que é branca, ou que é negra, ou que é amarelo, enfim, ele contrata profissionais. Quando nós negros, chegamos nessas empresas, levantamos a mão que tipo assim, cara, você tá contratando profissionais, mas olha olha a coloração desses profissionais, né? Olha, eu sou a única pessoa negra num departamento de marketing e eu tô falando nessa empresa que eu sou uma empresa plural. Mas o quanto de pluralidade tem nessa empresa? Eu acredito sim que essa cultura antirracista, para algumas empresas, é nova, né? A gente está falando do antirracismo, né? É um termo que até um tempo atrás a gente não estava discutindo isso. A gente falava muito de cota, a gente falava que sim, precisamos de negros na moda, mas como isso? Né? Hoje a gente entende que pelo menos ao meu ver, esse movimento ele precisa acontecer top-down. Entre parênteses, branco, CEO de uma empresa, preciso entender que fala assim, tem alguma coisa errada aqui. Por mais que esse universo não seja, faça parte da minha convivência, enfim, eu preciso entender que eu morando no Brasil, eu tendo uma população, em sua maioria negra, quando eu entendo isso, e é importante esses dados, eu saber de história do Brasil, eu entender de censo e tudo mais, quando eu volto isso para minha empresa, rapidamente eu percebo que existe um problema, entendeu? Então, assim, se isso não é uma pauta, nunca foi uma pauta de discussão, porque até o momento eu como dona de uma empresa estou contratando profissionais, a partir do momento que eu desperto o sininho, eu preciso entender que, tipo assim, tá, esses profissionais, aonde que eu tô tendo? E por que aonde eu busco também não tem esses profissionais negros? Aí a gente começa a entender que, tipo assim, existe uma cadeia, existe uma problemática, né? Então, por exemplo, aonde estão meninas e meninos que não conseguem acessar a faculdade de moda? Aonde estão essas pessoas que não conseguem ter um acesso a um RH de mercado de moda mais direcionado? Por que eles não estão ali? A gente consegue perceber que muitas marcas utilizam da mão de obra criativa. Então, por exemplo, você vai ver grandes movimentos ou grupos criativos, de um criador criativo, de um fotógrafo, de um styling, dentro do seu gueto, fazendo coisas incríveis, dentro de uma realidade muito pequena deles. Então, produzindo coisas... Exatamente, produzindo coisas com nada, mas abraçando isso. Depois você vê grandes marcas utilizando desses jovens, mas para uma área muito criativa e vendendo isso a milhões e tudo mais. Só que, tipo assim, eu posso falar por mim e por outros negros que eu conheço que assim, a gente não tá numa posição apenas de criativo, né? Eu não posso usar só desta mão de obra criativa para fazer um super shooting, para fazer um super styling, para fazer um super evento. Né? A gente precisa entender que esses espaços precisam ser ocupados com um CEO negro, com uma diretoria negra, com uma gerência negra, pessoas que eu posso olhar, porque não é todo negro que tem uma vertente criativa, não é todo negro que vai ser cantor, não é todo negro que vai ser jogador de futebol. Então, assim, a gente precisa trazer isso para a responsabilidade de um CEO, né? Porque senão a gente... vai acabar se afundando no que a gente sempre esteve, num patamar de criativo, num patamar que às vezes não é tão... É importante, mas a gente não é só isso. Não é tão representativo. Isso. E, amiga, para finalizar, né, que se deixar a gente fala aqui durante 5 dias seguidos, você falou sobre a questão da representatividade, do posicionamento das marcas, da falta de profissionais negros com uma representatividade maior dentro dessas empresas, né?
a gente percebeu agora muitas, de novo, né? Tô sendo redundante, mas é verdade. Muitas marcas se posicionando, perfis aparecendo, né? Algumas pessoas, até a gente conversa, a gente é muito amiga, a gente conversa muito nos bastidores aqui. Então, assim, algumas coisas até que a gente fala, acho que tá, né? Usando isso daí para aparecer um pouquinho. Você, né, no seu lugar aí, onde você tá e que você tem propriedade para falar sobre tudo que a gente está falando, como que você enxerga que tem que ser o desdobramento disso para que realmente esse movimento não... Porque assim, se a gente fala... Tudo bem, você falar o termo antirracista é um termo que vem sendo usado há pouco tempo, né? Mas a gente está falando aí de uma luta de vocês que é uma herança secular, né? Milenar, sim, né? Sim. E aí eu queria saber, assim, qual que é a sua esperança ou expectativa ou como você acha que isso deve se desdobrar para que esse movimento seja efetivo? Para que não fique numa fotinho preta de Instagram, para que seja mais do que isso. Para que daqui uns anos, num olhar histórico, a gente fala, cara, 2020 teve o Covid e teve a luta antirracista que resultou nisso. Como que você enxerga isso? Eu acho extremamente importante a gente debater. Eu lembro que quando começou o movimento de cotas, muitas pessoas batiam, porque eu acho que é cota social, por isso e por aquilo outro. Passaram-se muitos anos e uma das respostas, né, a cota foi implementada das universidades e tudo mais, uma das respostas eu lembro que meu pai um dia desses estava falando, você entra nas universidades federais em cursos que você jamais tinha uma representatividade negra, hoje você vê negros nas faculdades. Eu não sei se o caminho na moda a gente vai seguir com esse tipo de cota racial, mas o que a gente precisa fazer, uma política interna, a gente precisa, dentro das empresas, entender, assumir uma meia-culpa de tipo, realmente temos uma empresa com base no Brasil, onde a nossa empresa não exibe essa pluralidade, aonde a gente passa por um shooting, a gente está falando dessa pluralidade, a gente vende essa pluralidade, mas dentro das nossas empresas, quem decide isso não é um time plural. Então, eu acho que assim, precisa ser interna, precisa fazer acontecer. Eu assumo, bato no peito que tipo, eu quero que a minha empresa seja uma empresa plural e aqui a pluralidade eu tô puxando pra negritude, tá? Então eu quero uma empresa plural, como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho pessoas negras dentro da empresa, eu vou criar políticas ali dentro onde eu vou ou fornecer caminhos para que haja promoção, para que essa pessoa venha conversar comigo, me fale as suas expectativas. Enfim, eu acredito muito na conversa, né? E acredito também que, tipo, nesse boom do Black Thursday, muitos perfis negros, o meu perfil mesmo, eu recebi uma enxurrada de seguidores. Muito naquela do tipo assim, para mim existiam dois caminhos que eu percebi. Me ensina que eu não sei, me valida que eu preciso de você. O me ensina que eu não sei, eu acho que até tipo assim, a pessoa tá interessada. Você percebe como a pessoa quer saber como, o porquê do tipo, cara, eu nunca vi isso. E tem pessoas que de fato nunca viram. Me valida porque eu preciso. Onde? Você viu isso, menina? Pegaram uma criança ali. Olha, mas você viu que tal marca se posicionou não sei o quê. Porque quer ouvir a minha opinião, para que da minha opinião ela levante e fale assim, sou antirracista. Então, assim, é importante que, tipo, eu sou antirracista, a empresa colocou lá, bonitinha, que é antirracista, mas quais são as políticas? O que você tem feito? Né? Meio que um passo a passo. Exato. Tipo... E eu acho que assim, o primeiro passo a passo é assumir que você não fez nada. Então, tipo, cara, eu não fiz nada. Eu tô olhando aqui e falo assim, cara, minha empresa, o que eu estou fazendo? Eu não fiz nada. Assume que você não fez nada. Começa a pensar, tipo assim, eu tenho negros aqui. Eu tenho um analista que tá há 200 anos na empresa, entendeu? Outras pessoas, eu tive que contratar de fora para assumir um cargo maior do que ele. Eu não promovi esse cara. Por que eu não promovi? O que tá faltando? Então deixa eu dar o empurrão, entendeu? Ou, minha equipe para fazer o shooting é extremamente branca e eu tô fazendo uma campanha plural. Talvez o olhar vai ser diferente.
entendeu? Ou eu tô tirando uma equipe daqui, eu tô pegando a minha equipe pra ir fazer um shooting na periferia. Pô, será que é isso? Isso, entendeu? né? Então, tipo assim, eu acho que é ampliar o olhar. Se eu não sei, buscar pessoas que saibam, se colocar na disposição do tipo, eu tô aqui pra aprender. Eu tô aqui pra aprender. E não se colocar numa do tipo, não preciso. Mas a minha campanha já tem negros. Mas isso não é nada. Isso não mas são todas pessoas, né? Igual eu tive que responder. Mas todas as vidas não importam? Eu falei, todas. O ecossistema. A gente não. Tudo importa. Mas não é sobre isso que a gente tá falando agora, né? No momento, o que a gente tá falando é sobre a vida negra. Ameaçada, exatamente. Né? Neste momento, daqui um outro momento, a gente vai falar do cachorro, daqui um outro. Mas hoje, a pauta de hoje. É a vida ameaçada. Exato, entendeu? Então a gente precisa ter isso também em mente, colocar esses questionamentos pra jogo. Amiga, eu vou te falar assim, o que eu normalmente falo em sala de aula, né? Acho que pra gente finalizar aqui, eu acho que na dúvida, gente, consulte pessoas que possam te dizer como elas se sentem, né? Não sou eu que sou branca que tenho que dizer o que é ou o que não é racismo, né? O que é o que não é inclusivo, se a cota precisa ou não precisa existir, né? Eu acho que isso em primeiro lugar. E eu acho, enfim, vou dar a palavra para a Salisa finalizar, mas eu vou falar aqui, eu acho que esse movimento, para mim, se eu puder dizer o que eu gostaria que ficasse, é que pessoas que sofrem isso no dia a dia, que sofrem isso na pele, tenham coragem de denunciar, isso é crime, tá? Então essa prática racista, ela é criminosa. Se você sofre isso na pele, tenha coragem de denunciar. Não dá mais, né? Para que a gente culpe a vítima, para que a gente finja que não tá vendo. Eu, pelo menos, me coloco nessa posição, né? Não dá para ficar no nível de fofoca, que é o que a gente conversou, sim. né? Eu acho que a gente, uma das coisas que eu tenho levantado e tenho conversado bastante, a organização. Como é que a gente se organiza para denunciar? Sim. Né? Então, por exemplo, a escravidão o fim da escravidão é super recente. A gente ainda sofre com os resquícios disso, mas como é que a gente faz para denunciar? A gente não pode ser tomado só por emoção. Eu não posso levantar uma bandeira só por emoção. Por isso que muitas empresas foram atacadas. Né? Eu, como mulher negra, atuante no mercado de moda, não posso atuar só com emoção. Eu preciso ter fundamentos, eu preciso me resguardar, porque a partir do momento que eu vou fazer uma denúncia, a partir do momento que eu vou levantar uma bandeira, eu não estou falando de mim. Eu estou falando de toda uma história. Eu estou falando para as minhas netas, eu estou falando para um movimento que, tipo assim, ei, isso aqui não dá mais. Entendeu? Nunca deu. Efetivo. Exato, eu não posso finalizar isso e fiz minha parte, vou. Não, é contínuo. E uma coisa, eu acho que uma coisa que eu quero deixar é que assim, não espere o grito de uma pessoa negra nas redes sociais. Eu tenho pra mim que eu, mulher negra, sem falar nada, eu continuo militando. Então a minha militância é a minha existência. Muito bom, amiga, me deu vontade de chorar. Amiga, obrigada. Mas a gente fica por aqui hoje com esse assunto. Muito, muito, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Beijinho. Se você chegou até aqui, dá um like no canal, compartilha com os amigos, tá? E até a próxima semana. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, amiga. Beijo. Tchau. Beijo.